hoje. E eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra tem sido viva no nosso meio. Não estamos dispersos, Senhor, temos ouvido os Teus oráculos. Por isso, abençoamos a vida do pastor Bruno, fala a partir dele. Também oramos, protege-o, guarda-o, Senhor, de todo tipo de tentativa das trevas de retaliar. Por isso, oramos pela sua família, oramos pelos seus filhos, oramos pelo seu trabalho, oramos, Senhor, por cada área da sua vida. Sustenta o teu filho em nome de Jesus. Guarda o teu filho, Senhor, enquanto ele ministra a tua palavra para a tua igreja. Conserva também o seu coração. Que nós possamos ser hoje servidos com uma palavra, Senhor, que nos haverá de alimentar. E também, Senhor, com o teu oráculo, Senhor, que nos liberta, que nos dá direção. Te agradeço por tudo, entregamos todas as coisas em tuas mãos e oramos assim. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Essa é uma manhã profética, amém? E já são 12 horas. Eu já olhei 2 vezes para o relógio, já olhei para os irmãos. Estou a ver alguns com cara de fome, mas eu quero lhe dizer que só está começando, amém? Você não saiu de casa para voltar de mãos vazias para casa, amém? Tome sua Bíblia, por favor, aleluia. E antes de abrir sua Bíblia, eu sinto no meu espírito a unção profética muito rápido, apóstola. E a senhora começou a falar de Eliseu. Meu coração quase salta pela boca, não é? Porque a mensagem é sobre Eliseu. Amém? E eu creio que a igreja apostólica é fundamentada no espírito apostólico e dos profetas. Amém? E que Deus tenha liberdade no nosso meio de se mover da forma como Ele quer se mover. Ele se senta à vontade entre nós. Amém? O Espírito Santo está à vontade nesta igreja. Apesar de tentarmos ao máximo organizar a rotina, o cronograma, né? Mas os irmãos não fiquem com raiva de mim. Amém? Deixem o Espírito Santo fluir. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz, ou melhor, volte para o livro de Reis, no primeiro livro de Reis. Vamos voltar só algumas páginas. Vamos começar pelo capítulo 19 de 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo a partir do 19. Quem achou diz amém. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª dos bois diante dele. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse, deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta, porque tenho eu feito. Voltou, pois, de detrás dele, tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Agora avance para o livro de 2 Reis. Vamos ler o capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça?
E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui agora, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedistes. Se não vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Queridos, essa é uma das passagens bíblicas que mais me chama a atenção, porque temos vivido um mover de Deus nessa igreja. Todos têm experimentado aquilo que Deus tem feito nesse lugar. E é como uma onda que cresce dia após dia, e o mover, quanto mais chega novas pessoas que querem buscar a Deus com um coração puro, com um coração sedento, com um coração sem interesses, que só existe um único interesse: olhar para Jesus, conhecê-lo, conhecer o seu coração, tocá-lo. Desejamos a presença deles dia após dia, dia após dia. E há uma promessa de Deus, enquanto estávamos no Hotel Royal Plaza, e Deus dizia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E o que temos sentido desde o dia que viemos para esse novo espaço é que a glória de Deus tem se elevado. Temos sentido a sua presença como nunca, um despertar do Senhor mesmo nos corações, por querer buscar um povo sedento pela sua presença. E neste mover do Espírito Santo, Deus está separando pessoas e distribuindo unções, porque as unções, elas são distribuídas de forma diversa no reino de Deus. E Deus precisa e procura pessoas sedentas, pessoas que estão disponíveis nas mãos dele para dizer: Senhor, usa-me, mas usa-me como? Como tu queres, não como eu quero. A disposição do nosso coração de buscar a Deus, de querer mais a presença do Senhor, tem despertado unções do Espírito Santo sobre nós. E quando a apóstola Judite, a apóstola Judite vem aqui e diz que essa casa é uma casa, e ela enxerga apóstolos, profetas, mestres, confirma no meu espírito, e eu tenho certeza que confirma na vida de vocês, que o Senhor está separando e liberando unções sobre nós. Amém? Deus está separando e liberando unções sobre nós. Mas eu quero dizer, enviado pelo Espírito Santo hoje a você, que a porção dobrada não é para qualquer um. A porção dobrada que o Senhor tem da sua unção, mas pastor, afinal de contas, o que é esta unção? O que é a unção de Deus que tanto se fala? A unção do Espírito Santo, amados, é o poder sobrenatural de Deus manifestado sobre alguém para fazer coisas que naturalmente ele não consegue realizar. Alguém que naturalmente não consegue realizar determinadas coisas, Deus o capacita com a sua unção para que esta unção lhe impulsione a fazer coisas sobrenaturais. Porém, a unção dobrada do Espírito que Eliseu pediu a Elias não é uma unção que repousa ou que cai sobre qualquer pessoa. E não porque Deus tem os seus melhores aqui, faz acepção, não. É porque Deus procura corações sedentos. E o chamado de Eliseu, se olharmos para como tudo ocorreu,
e nós lemos isso aqui claramente, quando Deus chama Eliseu, e é incrível, Eliseu estava fazendo o quê? Diga comigo, trabalhando. Eliseu estava cuidando de 24 cabeças de gado. Ele estava pastoreando o arado, ele estava cuidando daqueles gados. Estava em uma pequena fazenda, cuidando. Mas fazenda fala de posses. Nem todo mundo podia ter cabeças de boi naquela época, mas Eliseu tinha cabeças de boi, de boi ali, estava cuidando, ele tinha recursos. Aquilo era o sustento não só dele, talvez, mas da família dele. A Bíblia não é muito clara sobre isso, mas ele estava trabalhando. E o que é que muitos de vocês fazem? Trabalham. Aqui é um povo que trabalha e trabalha muito, amém? Às vezes essa semana eu trabalhei tanto que eu olhei para mim mesmo e disse, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Por que, Senhor? Mas aquele que estava trabalhando foi visto pelo profeta. Diga aleluia. Elias, quando ia passando, viu Eliseu trabalhando arduamente, cuidando das 24 cabeças de gado. E a Bíblia diz que Elias não disse nada, simplesmente pega a capa e lança sobre Eliseu. Quando lança sobre Eliseu, Eliseu não titubeou. Eliseu, e é incrível, amados, que eu paro e olho, né? Todos nós muitas vezes estamos trabalhando, estamos nesse ambiente, mas o chamado de Eliseu exigia dele uma atitude. Qual era a atitude? Ele tinha que deixar a zona de conforto dele. Certamente era uma zona de conforto. Ele tinha que deixar o lugar de segurança, de estabilidade. Ele tinha que deixar a identidade antiga dele. E é tão interessante que a Bíblia relata a forma como Eliseu faz a transição do seu trabalho para o ministério integral ao servir Elias. A Bíblia diz que ele pega todos aqueles cabeças de gado que ele tinha, mata todos, faz um grande churrasco, uma grande festa, chama parentes, amigos, familiares. Ele promoveu aquilo de sair da zona de conforto, de romper com a sua velha estrutura. Não foi um peso de lágrimas, eu estou chorando agora porque vou servir a Jesus. Eu estou muito triste, meu irmão, porque agora eu vou entregar minha vida a Deus. Não. Eliseu fez festa com o que tinha, ele pegou tudo o que tinha, sacrificou, fez um grande banquete. Como quem diz, aqui eu encerro uma página da minha vida e começa outra. Ele deixou o conforto, ele deixou os recursos que ele tinha para cuidar, para ir acompanhar um homem na incerteza de saber como é que eu ia me manter, como vai ser a minha vida a partir de agora, seguindo Elias. Nem conhecia Elias, não sabia nem quem era. Como assim? Como vai ser isso? Como vai ser daqui para frente? Pega tudo que tem assim, simplesmente dá. Ele deixou tudo que tinha. A identidade antiga dele de fazendeiro, de homem do campo, que cuidava, que trabalhava, ele simplesmente largou isso. Queimou tudo, os arados. A Bíblia fala que ele pegou todos os arados, queimou. Sabe o que significa isso? É algo que eu tenho pregado sempre nessa casa. Quando Eliseu toma essa atitude de pegar tudo que tinha e entregar, ele estava dizendo, eu não tenho plano B. E o grande problema dos crentes da nossa geração é que nós temos plano B, C, D, E, F. Amados, só existe um plano. Diga, é o plano de Deus. Só existe o plano A. E Eliseu entendeu isso no coração e disse, só tem um plano. É o plano de Deus para a minha vida. E o plano de Deus na minha vida passa por servir a Elias. Honrar este homem. E a Bíblia relata em outros pontos de 1 Reis que Josafá, quando chamou e procurou um profeta, disseram, temos aqui um profeta, o Eliseu. E sabe o que é que eles referenciaram a Eliseu? Aquele que lavava os pés, as mãos de Elias. Que coisa linda! Sabe o que era a maior referência do coração de Eliseu? O serviço. Um homem que serve. Um homem que serve. Aquilo estava no coração de Eliseu. Eu estou contigo, Elias, e eu vou te servir até o último dia que eu tiver. Porque ele sabia que estava fazendo aquilo como para o Senhor. Então a maior característica de Eliseu não foi o poder, não foi a unção, não foi os milagres, não foi o sobrenatural, foi o serviço. Diga comigo, serviço.
Nós somos chamados por Deus nesse tempo para servir uma geração. Jesus ensina que se você quer ser grande, sirva. Se quer ser alguém de destaque na sociedade, se quer ser um homem grande na igreja do Senhor, no nosso meio, só existe um caminho, é o caminho do serviço. E o caminho do serviço quer dizer romper com o orgulho, com a vaidade, com a altivez, de achar que você é bom demais para poder estar servindo ao pastor, de você é bom demais para estar servindo ao irmão, a dando água a ele que passa ali na igreja, a estar limpar os banheiros da igreja. Não, eu sou muito bom para estar lavando o banheiro de igreja. E simplesmente atitudes como essa repelem a unção que veria dobrada sobre você e não cai. A unção não cai. Eu me lembro dos meus primeiros dias na fé, quando conheci a Jesus em 1999. Eu servia em uma igreja. E eu me lembro, amados, que nas realizações de encontros, e nós fazíamos encontros naquela igreja com muitas pessoas, 500, 300 pessoas. E eu era um novo convertido. E a única coisa que eu queria era servir. E eu me lembro que fui escalado, irmão Vanderlei, para servir na lavagem dos banheiros dos homens. Homens e rapazes que estavam ali alojados, tinha 200 homens e tinham 3 banheiros para 200 homens. E eu me recordo de ter passado a sexta, o sábado e o domingo a limpar banheiros. Enquanto eles estavam adorando, enquanto eles estavam sendo libertos, enquanto eles estavam passando por um processo e precisavam voltar e descansar e encontrar aquele alojamento em condições, as camas arrumadas, o lixo apanhado. E sabe o que acontece nessas horas? Muitas vezes o espírito do diabo, do próprio Lúcifer, se apresenta e diz: você é tão bom para estar aí lavando o banheiro. Quem é você? O que você está fazendo aí? Você veio de uma família bastarda, vai deixar tudo assim para estar agora servindo dessa forma? Dando água, lavando os pés das pessoas, lavando os banheiros assim. E eu me lembro naquele período em que eu servia ali aqueles irmãos. Foi um dos períodos que eu mais cresci na minha fé. Porque incrivelmente é como a unção de Deus repousava sobre nós enquanto estávamos servindo. Não foi diferente com Elias. Muitos querem a unção, abrindo portas, mas não querem largar mão do velho estilo de vida. Eliseu precisou abrir mão do seu velho estilo de vida, da sua identidade antiga. Ele precisou abrir mão. Eliseu entendeu que quem quer viver algo sobrenatural precisa abandonar as mentalidades antigas. Não dá, meu irmão. Não dá. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aquele que busca a Deus, aquele que adora ao Senhor, é convidado a viver uma vida de santidade. E estarmos nessa presença de Deus, carregando coisas que não convêm, de uma velha identidade, nós não nos colocamos na posição onde a unção e o manto vai ser derramado sobre nós. Deus não derrama porção dobrada sobre corações divididos. Não há hipótese da porção dobrada do Senhor ser derramada sobre você, se o coração estiver na igreja e no mundo. Se seu coração estiver dividido com coisas dessa terra. Eliseu serviu antes de aparecer. Nós queremos exatamente o contrário. Queremos aparecer para depois servir. Quando Deus está te chamando, sirva primeiro. E no tempo certo, você será exaltado. Sirva primeiro. Todos os irmãos nos vê hoje em posições de liderança. É preciso ouvir as histórias. E às vezes eu trago algumas histórias aqui aos irmãos para os irmãos saberem de onde nós viemos. Porque às vezes fica esquecida e acham que a gente simplesmente, apareceu assim, Vanderlei, do nada. Quando na verdade existe uma história de serviço, de entrega, de renúncias. Durante anos, Eliseu não foi conhecido como um profeta poderoso. Engraçado saber disso, né? Ele era conhecido exatamente como aquele que deitava água sobre as mãos de Elias.
mesmo depois da morte, aliás, da ressurreição, não, Elias não morreu, Elias subiu aos céus, foi levado. Ainda assim levou anos para que o ministério de Eliseu fosse estabelecido. E por anos serviu a Elias. Mas ele era alguém dos bastidores. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu gosto dos irmãos dos bastidores. Eu tenho uma paixão por eles. Sabe assim, quando a gente estava aqui construindo essa igreja, pintando tudo aqui, colocando esse carpete, tinha uns irmãos que vocês não veem assim, eles no altar, cantando, tocando. Vocês não estão a ver eles em salas de aula ensinando. Mas foram irmãos que serviram nos bastidores. E eu tenho uma identificação tão grande com esses irmãos dos bastidores. Porque eu sei que eu vim dos bastidores, quando nem meu nome era citado em absolutamente nada. Muitos querem microfone, enquanto Eliseu segurava a bacia para lavar. Muitos querem o reconhecimento, enquanto Eliseu desenvolveu a fidelidade no secreto. Mas há irmãos que querem que o pastor reconheça o trabalho deles. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Enquanto você lava o banheiro da igreja, mesmo que você não tenha talvez o meu reconhecimento, o reconhecimento do pastor Fernando ou de outros líderes dessa casa, saiba que o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo quando você está no teu compromisso de jejum sozinho. Quando você está honrando com a tua escala de oração às 2 da manhã e que ninguém está vendo, você está lá naquela oração. Saiba que o teu reconhecimento vem do alto. É aí onde você está desenvolvendo a unção dobrada sobre a sua vida. É no secreto, quando ninguém te vê. Escute uma coisa, meus irmãos. O reino de Deus promove pessoas que se desenvolvem no secreto. O resto é fogo de palha. Fogo vai cair, a palha vai queimar e não vai ficar absolutamente nada. O reino de Deus promove aqueles que obedecem no secreto, que renunciam. Amém? Eliseu foi persistente no processo. E é engraçado, né? Por vários momentos a gente leu aqui, inclusive, que Elias quis que Eliseu não seguisse mais ele. Elias meio que quis dar um para trás em Eliseu 3 vezes. Primeiro quando chega em Gilgal, e Eliseu responde. Aliás, Elias diz, fica aqui, não vem mais atrás de mim. E Eliseu sedento. É muito lindo. Um homem que não tinha visibilidade, que não estava sendo visto, que só lavava. O homem só queria servir. Ele olha para Elias e diz, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei sozinho. Acho que Elias olha para aquele camarada assim. Esse insistente. Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Sabe o que ele estava dizendo? Sabe o que Eliseu estava dizendo a Elias? Eu não vou parar no caminho. Daquilo que Deus me chamou para fazer, eu não vou parar no caminho. Eu vou seguir o meu processo. Gilgal era um lugar de processo, onde Deus removeria o orgulho, a vaidade, um lugar de corte. E muitas vezes, irmãos, a gente está no discipulado, no cuidado das ovelhas da igreja. E muitas vezes a gente não tem tempo de responder a todo mundo. E às vezes parece que nós estamos ignorando qualquer um de vocês. Diante do contexto de vida que nós vivemos. Não desiste, não pare no caminho. Quando você não receber uma resposta do pastor ou do líder. Não pare no caminho. Quando você não tiver aquilo que você esperava que tivesse dele e ele não entregou aquilo. A atitude de Elias de pedir para Eliseu não seguir ele. Para que ele ficasse lá. Muitas vezes pode aparentar para nós uma atitude de rejeição. Estava sendo rejeitado ali, ele estava sendo tipo, olha, fica aí, não me segue mais, meu. E simplesmente ele olha para aquilo ali e acha que se fosse uma pessoa vaidosa, cheia de orgulho, ia dizer, tá bom, vai-te embora, né?
Mas vai, não quero, eu vou te seguir mais não também. Porque isso é que o orgulhoso faz, sim ou não? Quando leva o primeiro assim, e às vezes no discipulado, muitas vezes a gente precisa deixar que o irmão siga o caminho dele. Eu não posso resolver tudo. Há pessoas que querem que o pastor resolva tudo da vida deles. Isso não existe. Nós não podemos resolver tudo. Nós podemos te orientar, te dizer o caminho para você ir, mas chega a determinados momentos que eu preciso olhar para o irmão e às vezes eu não estou te ignorando. Às vezes eu estou deixando você viver seu processo. Porque às vezes se eu ficar intervindo, irmão Mário, o tempo todo alguém tem uma necessidade, ele vem intervir, tem necessidade de novo, intervém. A pessoa nunca vai crescer. E Eliseu aplicou o gatilho aliás, o Elias aplicou o gatilho do desapego, né? Como que diz assim, vai só. E ele olha assim com sangue nos olhos e diz, eu não te largo. Deus me chamou para te servir, eu vou ficar aqui. E parecia ser chato. Mas Gilgal falava disso, de um ambiente, de um lugar onde Deus vai remover o orgulho. E nesse processo de receber a unção dobrada de Elias, e nós nesse processo de recebermos uma unção dobrada para um novo tempo na nossa geração, você vai precisar entrar em Gilgal. Você vai precisar abrir mão do seu orgulho, da sua altivez, da sua autossuficiência, vai ter que abrir mão. Betel foi o segundo lugar da rejeição de Eliseu. Um lugar de intimidade era Betel. Quem quer unção vai precisar desenvolver intimidade no altar. Se você quer unção dobrada sobre a sua vida, você vai precisar desenvolver intimidade com o Espírito Santo. E Betel falava desse lugar, do lugar da presença, do lugar da unção, do lugar onde Deus se manifestaria. Não há unção dobrada do sobrenatural de Deus sobre ninguém que busca ou que não busca a presença do Senhor. Por isso tivemos momentos aqui gloriosos do derramar da presença de Deus, onde literalmente nos sentimos numa Betel invadida pela presença, porque havia corações sedentos e às vezes eu ficava procurando alguns de vocês e não encontrava aqui. Vários momentos de oração, vários momentos aqui de mover de Deus, nas 72 horas que tivemos aqui. Meu irmão, eu procurei muitos de vocês e não achei, meu coração ficou apertado. Para onde estamos indo como igreja? Tínhamos aqui um grupo de malucos, de sedentos, eu olhava para cada um, era cada um mais doido do que o outro. E eu dizia, e cadê os outros? Né? Cadê os outros nesse lugar, o lugar de Betel, o lugar da presença, o lugar da intimidade, o lugar da busca incansável, onde eu me perco nas horas, onde eu já não sei mais onde eu estou. Eu estou na presença, eu não quero comer, eu não quero sair daqui, eu não quero que as horas passem. Eu só quero estar mergulhado aos pés de Jesus, quebrando como Maria o vaso de alabastro. Aquilo que eu tenho de mais precioso, eu quebro na presença do Senhor. E uma das coisas mais preciosas que você tem não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não são os seus bens, é o seu tempo. E é aí onde nós vemos que não há prioridade no nosso coração, porque nós não temos tempo para orar. Nós não temos tempo para ficar na presença de Deus. Nós oramos 5 minutos e queremos correr. Já orei, já resolvi meu problema com Deus, quero ir, vou embora. O nosso tempo é aquilo que nós temos de mais valioso. E Eliseu entendeu isso na vida dele. Ele disse, eu não quero nem que esses boi me atrapalhem. Queima tudo, fica tudo aí. Imagina eu correndo atrás de Elias com uma dúzia de boi atrás de mim. Elias sobe Monte Carmelo, rebenta com os profetas e eu com meus boi atrás de mim. Não, ele disse, fica tudo aí, fica mesmo aí. Vou fazer uma farra agora com esses boi. Chama todo mundo uma boda, grande boda. Coma. Eu vou mesmo, vazar rápido com esse homem. Mas eu vou livre no meu coração, eu vou leve, eu vou solto, eu não vou carregando nada. Betel era um lugar de intimidade. Jericó era o terceiro lugar da rejeição de Eliseu. Mas Jericó, sabe o que era? Era o lugar da guerra. Onde eu vou aprender a guerrear, onde eu vou aprender a perseverar. Antes da promessa vai existir batalhas. É óbvio que tem que ter batalhas. E aqueles que não vivem batalhas, esses têm que pregar aqui no meu lugar. Porque eu não sei, a quantidade de batalhas que nós vivemos é mesmo assim. Entra uma, sai em outra, entra uma, sai em outra, entra uma, sai em outra. Tem que haver batalhas para haver derramamento de unção. Amém?
Tem que ter guerra, não interessa o tamanho. Pastor, eu estou passando por um problema. Meu irmão, te prepara, porque vai cair a unção sobre você. Amém? Vai derramar sobre você esta unção. Você está só sendo passado pelo processo necessário. É necessário que você passe por esse processo. Se você pega o azeite, os melhores... E quanto maior a prensa, mais é a pureza do azeite. E mais caro ele é. A porção dobrada é para quem continua caminhando quando outros param. Eliseu podia ter parado nessas três tomadas, ele podia ter parado. Ali mesmo ele podia ter deixado Elias e ter dito, vai. E muitos pararam. Por N motivos, e aí nós colocamos motivos em tudo. Ah, aquela igreja não presta. Ah, aquele pastor grita muito. Ah, o irmão Mário vem aqui celebrar de boné na cabeça. E qual é o problema do boné na cabeça? Me fala. Me mostra na Bíblia qual é o pecado que há em ter um boné na cabeça. Ah, não, aquela igreja toda, as paredes é tudo preta. Só vou para a igreja de parede branca. Nós desistimos no caminho por tanta bobagem. Mas é tanta coisa que distrai os crentes que eu fico olhando e digo, é um bando de brincalhão. Isso brinca com Jesus, esses aí são tudo brincalhão. Vai. Vai daqui, vai. Eu já nem tenho eu peço a Deus paciência, Senhor, me ajuda. Porque a unção do profeta, muitas vezes, é impaciente com algumas coisas. E nós nos tornamos, muitas vezes, impacientes com algumas coisas. E me dá uma fúria no meu espírito com essa brincalhada desse povo. Que deixa Jesus por qualquer coisa. Não, ontem estava na igreja, o ar-condicionado onde eu estava não funcionou, pastor. Vou mais não, é muito calor lá. Meu irmão, não vai para a igreja mais por causa do calor do ar-condicionado? Bem mais quente. Tínhamos aqui... Houveram pessoas que saíram dessa igreja porque simplesmente as casas de banho não ficaram prontas ao tempo. E as crianças tinham que andar muito até ir lá no banheiro. Ah, não, eu vou procurar uma igreja que tenha casa de banho. Agora as casas de banho estão funcionando, mas não chama mais não, deixa mesmo ali. A porção dobrada é para quem continua caminhando, quem não para. Eu não paro diante das dificuldades. Eu não paro diante das caras feias. Eu não paro quando Elias disser fica. Quando ele disser fica, eu vou dizer, eu não largo o teu pé. Amém? Eu vou continuar. Eliseu sabia reconhecer, e aqui é um segredo que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu anotei isso. Eliseu honrava a presença que carregava a unção. Vocês acham que Eliseu não percebia as falhas de Elias? Elias era assim. Eu olho para Elias assim. Dava pra gente fazer um bom filme da Netflix com ele. Porque ele é um cara, ele é uma montanha russa. Ele é um cara cheio de altos e baixos. Uma hora ele está destronando os demônios, os principados, Baal e todos os profetas. Outra hora ele está correndo de uma mulher com medo dela. Ok, Jezabel ela tinha uma posição política muito forte. Ela poderia dar uma ordem, comandantes iriam à caça de Elias. Mas ele se demonstrava com suas fragilidades humanas como eu e você. E certamente Eliseu acompanhou um homem que carregava uma unção poderosa, mas que era um homem que também tinha seus momentos. Epa, vamos aqui na caverna se esconder, porque uma hora ele estava... outra hora ele estava na caverna. Uma hora ele estava guerreando, outra hora estava escondido. Um homem que dependia 100% de Deus. Um homem que não tinha posses financeiras. Seguir um líder rico é fácil. Então esse tema aqui, meu irmão, é muito profundo. Há pessoas que estão seguindo líderes por causa da posição social que eles ocupam. Há pessoas que estão seguindo pastores por causa das condições financeiras, o que ele tem para promover e te fornecer. Mas seguir Elias era uma tremenda loucura. Era uma tremenda loucura. Eu estou à procura dos loucos assim. Sabe, eu estou igual a Pedro e João na porta Formosa.
a dizer: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Amém? Eu não posso seguir um líder porque ele anda de Lexus. Não é porque eu moro numa boa casa em Catalatona. Amados, houve vários dias que Elias não tinha o que comer, não tinha o que beber. Que não, se não fosse uma viúva de Sarepta para alimentar aquele homem. E eu fico imaginando andar com alguém assim, sem recursos. Mário, fala. Fala pra mim. Fala mesmo, eu quero ouvir. É muito fácil. Mas Eliseu entendeu e honrou a unção, a presença que aquele homem carregava. E existe uma coisa, irmãos, existe uma conexão espiritual. Aprenda isso. Existe uma conexão espiritual absurda entre honra e transferência. A unção que você honra, ela é transferida sobre você. Eu posso honrar homens e mulheres de Deus que nunca os vi e beber da unção que repousa sobre eles. Porque a unção é transferida quando eu honro, quando eu reconheço que Deus depositou algo especial na vida daquele homem e eu quero beber daquela unção. Eliseu se posicionou e entendeu esta conexão espiritual. Aqui tem um homem frágil. Aqui tem um homem com oscilações emocionais. Aqui tem um homem que luta, depois está calmo, depois está se escondendo, mas repousa. Eu não quero saber das fraquezas dele, eu quero saber que repousa sobre ele em uma unção. Davi reconheceu a unção que estava sobre Saul, mesmo quando Saul começou a fazer bué de bobagem, começou a desobedecer, começou a fazer coisa errada, mas a unção estava sobre quem? Saul. Por uma escolha divina. Ele honrou em todos os momentos da sua vida, ele honrou a unção que estava sobre Saul. E o que aconteceu com a unção que estava sobre Saul? Diga, foi transferida. Foi transferida para ele, porque ele soube honrar a unção e separar as coisas. Honre a unção que repousa sobre a minha vida. E as minhas fraquezas jamais copie. Aquilo que eu não sou bom, que eu não sou como referência, não queira para a sua vida. Queira aquilo que Deus colocou em mim sobre você. Honre a unção de Deus sobre seus líderes. Honre a unção de Deus sobre as pessoas que Deus colocou na sua vida. Hoje muitos querem receber de homens que não honram. Como é isso? Eu não posso receber a unção da apóstola Valnice criticando ela, falando mal dela, falando mal dos defeitos dela. Ah, ela faz isso, ela faz aquilo. Isso não é honra. Isto não é honra. Quando Elias perguntou: Eliseu, me pede o que tu queres. Me pede o que tu queres. Num momento, e é engraçado, né? O Eliseu, enquanto foi nessas 3 cidades, aliás, em Gilgal, Betel, Jericó, depois no Rio Jordão, quando ele foi nesses 3 momentos em que Elias não queria que ele fosse, depois eu fiquei pensando, tem coisas que a gente lê a Bíblia e às vezes a gente só vem perceber depois. Será, os teólogos da casa, né? Será que Eliseu não queria que... Aliás, será que Elias não queria que Eliseu fosse com ele porque sabia que ia encontrar com outros profetas e que iam dizer a ele que Elias ia ser arrebatado naquela noite? Que ele ia perder Elias? Porque todos os profetas que estavam em Gilgal, em Betel, eles sabiam que naquela noite Elias ia ser arrebatado. E parece-me, não, irmãos, é assim, é a minha
Exegese, a minha leitura. Não estou dizendo nada, estou dizendo a minha leitura. Mas Elias sabia, esse camarada está comigo. Quando ele chegar lá em Betel, vê de profeta lá, vai tudo dizer que eu vou bazar hoje. E vai ficar triste, esse homem vai ficar arrebentado. Fica aí melhor. Mas o homem era tão insistente que disse, eu vou. Não quero saber, eu vou. Chegou lá, primeiro que encontra uma galera, tropa de profetas. Os profetas são demais. Epa, a companhia dos profetas é a minha companhia. Eu gosto muito. Chega lá e encontra uma tropa. Primeira coisa que diz é, Eliseu, ei! Tá sabendo que hoje à noite Eliseu, tá sabendo de quê? Hoje à noite ele vai ser assunto, viu? Vai subir, vai ficar sozinho. Sabe o que Eliseu diz? A Bíblia diz, eu li 3 versões diferentes. A que eu achei mais foi a que eu trouxe aqui. Ele olhou irritado para aqueles profetas e disse, cala-te. Fiquem calados vocês! Oh! Ele não queria perder o profeta. E nas 3 cidades, Deus levanta um grupo de profetas para dizer a mesma coisa a Eliseu. Ei, camarada, hoje vai se perder. Hoje, Deus sujou mesmo, hoje sujou. E aí, quando passam esses 3 momentos, Eliseu já está se preparando para subir na carruagem de fogo, porque aquilo, aliás, Elias, né, já está se preparando para subir, porque aquele é profeta que sabe o que está fazendo. Ele não está avariado da cabeça, como quem diz, é hoje que eu vou morrer. Não, estou aquecendo já aqui. Aí ele chega e faz a última pergunta para Eliseu, da jornada de discipulado e de treinamento, da unção. Agora é o seguinte, pede-me o que tu queres. Fala. Pede já, porque eu já vou bazar. Pede agora, é o último pedido. Eliseu não pediu dinheiro, porque sabia que Elias também não tinha. Não pediu dinheiro, não pediu a posição de Elias, não pediu a fama. Ele olha para aquele homem e diz, dá-me, aleluia, dá-me a porção dobrada do teu espírito. Às vezes temos tantas necessidades. Pastor, ora por isso, me dá aquilo, resolve minha vida aqui sentimental, eu tô com um problema, eu tô com um problema em casa, eu tô com um problema na minha família, meu casamento tá de mal a pior. E às vezes você está diante do profeta, Deus te deu a oportunidade de estar diante do profeta e você pede mal. Você pede baseado nas tuas necessidades pessoais, humanas. Eu tinha tudo. Eu tinha uma lista de pedidos enormes para Deus. Mas eu disse, Senhor, eu quero poder estar e beber da unção dos apóstolos e dos profetas. Me permita crescer ao ponto de chegar e conquistar e conseguir andar e beber da unção que há sobre esses 2 homens. Eu não quero nada. E por vezes, amados, eu orei por anos pedindo a unção do Espírito Santo. Eu dizia, Senhor, se eu tiver 1% da unção que repousa sobre a vida da minha apóstola, eu não vou ser mais o mesmo. E servi a ela por muitos anos. E fiz como Eliseu, eu quero a unção. Eu quero a porção dobrada deste Espírito. Eliseu valorizou a presença de Deus acima das vantagens naturais que ele tinha. Ele valorizou a presença porque ele tinha fome espiritual. E sabe o que está faltando? Sabe o que é que está instaurado no nosso meio nessa nossa, que eu acredito que seja as últimas gerações que nós estamos a viver? O que está instaurado entre nós é um fastio espiritual. É fastio espiritual. Numa convocação de jejum de 180 dias, tem gente a dizer, isso é um exagero. Sabe o que o Senhor me falou em outubro do ano passado? Eu estou te chamando para fazer jejum mais, eu não estou te chamando para fazer plano de jejum, eu estou te chamando para viver em jejum. Eu disse, Deus, viver em jejum.
Então comece por aí pelo plano de 180. Depois o próximo convite seu é para viver. Viver em jejum. Aonde há fome no nosso meio. Aonde há sede espiritual no nosso meio. Eliseu era alguém que tinha fome. E a pergunta, aliás, e a resposta de Elias para Eliseu é o quê? Dura coisa pediste. Sabe por quê? Sabe por que Elias disse a ele que era dura coisa? Porque com a porção dobrada não se tratava de uma emoção, de um momento emocional, de um pular, de um xaramanai. Não. A unção se tratava de uma responsabilidade. A unção que viria sobre Eliseu carregava consigo peso. Quem quer carregar peso? Ninguém hoje em dia, a geração que ninguém quer carregar peso. Até se eu puder pegar meu peso e dar para o Mário carregar, é melhor ainda. A unção que Eliseu pediu carregava consigo peso, perseguição, responsabilidade profética. Quer uma coisa mais difícil? Quer uma coisa mais difícil do que você ter uma responsabilidade profética? Sabe por que é difícil? É porque você nunca vai pregar o que as pessoas querem ouvir. Elias não foi chamado para pregar o que os profetas de Baal queriam ouvir, o que os reis queriam ouvir. Samuel não foi chamado como profeta para pregar o que Saul queria ouvir. Jesus não veio à terra para pregar o que os fariseus, os saduceus queriam ouvir, porque todos esses que eu citei, Moisés, Abraão, carregavam consigo um chamado profético, uma responsabilidade profética. Isto é difícil, isto é peso, isto é, vai ser perseguido. Vão te caluniar, vão falar mal de você. Vão falar que você foi instrumento para dar golpe na igreja, para dividir a igreja. Perseguição espiritual. A unção carrega consigo todos esses pontos. Não tem como se livrar disso. Mas ele tinha fome suficiente, e é isso que eu gosto. Eliseu não quis saber, porque ele tinha fome suficiente para carregar todas as responsabilidades que a unção que vinha sobre ele traria. É assim, eu não sei como vai ser, mas eu tenho fome suficiente para beber desta unção. Eu tenho fome suficiente para dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me na minha geração, para ser um instrumento em tuas mãos e não carregar comigo um chamado, uma responsabilidade que vou agradar pessoas. Eu não fui chamado para agradar pessoas. Eu, Bruno, pastor Bruno, não fui chamado para pregar sermões motivacionais para que sua alma saia alimentada daqui, para que você fique feliz, para que você fique em êxtase. Não! O chamado profético desta igreja, por menor que seja e pequena que seja, apóstola, é um chamado para anunciar coisas que pessoas não querem ouvir. E isso tem um preço. É um preço que muitas vezes não carrega consigo as multidões, porque Elias não carregou consigo as multidões. Eliseu não carregou em seu chamado multidões. Não se vê multidões atrás de Eliseu. Não se vê. Não se vê. Hoje muitos querem resultados sem oração, e o apóstolo falou muito bem isso aqui. Queremos os resultados das coisas, mas não queremos orar. Não queremos jejuar, Fernando. Eu tenho vivido uma revolução na minha vida depois que eu comecei a jejuar, a viver em jejum. Eu compartilho com o Fernando isso sempre. De outubro para cá, outubro do ano passado. Depois eu fiquei com tanta raiva de Satanás que me enganou. Que eu tinha que fazer só jejuns assim pontuais. Quando a gente lançasse na igreja. Não. Na verdade o Senhor queria que eu me ficasse mais sensível. E quando estamos de jejum, estamos sensíveis. A voz da tua carne diminui. A tua mente se acalma. Porque não tem tanto carboidrato assim, chamando a atenção. Nossos problemas são os carboidratos, irmão. Tá por mim. É mesmo do... Não vou dizer que é do diabo não, mas eles tiram o foco. Tiram a nossa atenção. Vai, come ali uma feijoada, como um bom prato de fungo. Depois chega, você fica...
roubou a tua energia toda, o carboidrato. Depois vão sair na terra. O pastor disse que carboidrato é demônio. Não estou falando isso, irmão? Muitos querem autoridade sem intimidade. Eu fico impressionado. Quando os demônios se manifestaram em um gadareno, aqueles demônios, quando olharam para Jesus, já disseram: o que queres tu comigo? Porque o reino das trevas reconhece quem tem intimidade. Eu já fui expulsar demônios, que os demônios, com um grupo, né? Um grupo de pessoas, quase que os exorcistas, né? Um grupo assim. E os demônios olhavam e falavam, e diziam: a você sim, eu respeito. Esse aqui não. Esse aqui tem autoridade para me mandar para fora. Esse aqui não tem, não. Nesse nível. Esse vive com Deus. Esse não. Queremos autoridade, mas não tem intimidade. Vai expulsar demônio quando? Como? O demônio se manifesta, você é o primeiro que corre. Porque quando você não tem intimidade, você tem medo dos demônios. E quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você anda com Deus, você jejuma, você ora, você lê a Bíblia, você anda com o Senhor, você está em arrependimento profundo, buscando a santidade. Satanás se manifesta, você pisa na cabeça do diabo e vai. Você não tem medo de demônio. Não tem medo. Na minha igreja, de algumas décadas para trás, eu não sou tão velho, mas tinha eu e mais 2 irmãos. Era tipo o BOP, a tropa de elite dos demônios, né? Quando tinha um demônio manifestado numa igreja de 2.000 pessoas, chama fulano, ciclano e ciclano. Já íamos nós assim, com sangue nos dentes. Agora, o sapato furado. A minha esposa tá rindo porque ela é testemunha, que é verdade. Eu ia expulsar demônios com um sapato furado. Um sapato assim. Tá vendo que tanta sola tem aqui? Não tinha sola porque era bem fininho, de tanto que eu usei. Eu usei por 3 anos aquele mesmo sapato. Eu só tinha aquele para ir para a igreja. E ele começou a fazer um buraco aqui, pastor Fernando, que eu sentia o contato com a terra quando eu andava. E eu estava pisando na igreja e sentindo o chão da igreja, bem gelado, fresco. A camisa era uma só, uma amarela, eu me lembro como hoje, de botão. Uma calça, só Jesus. Mas quando o demônio se manifestava na igreja, chamavam aquele que tinha o sapato furado. Nós vimos lá, a unção do Espírito Santo repousava sobre nós. Sabe por quê? Porque eu tinha intimidade. Podia não ter uma posição dentro da igreja, podia não ter isso, aquilo, nada, ninguém nem sabia quem eu era. Mas uma coisa eu tinha, intimidade. E a intimidade me delegava autoridade. Amém? Queremos poder sem renúncia, não há hipóteses. Não há hipótese. Jesus precisou renunciar à sua própria vontade de homem na cruz do Calvário. Poder sem renúncia, isto não vai acontecer. Se queremos o poder de Deus em manifestação no nosso meio, se queremos que o poder de Deus entre em operação nas famílias, que é o que estamos vendo aqui, a família do pastor Fernando. Na minha família, também grandes milagres aconteceram depois da minha conversão. E fomos sempre os pioneiros, né? Aqueles que se converteram primeiro, aqueles que conheceram a Jesus primeiro. Depois viemos arrastando o resto todo conosco. Esse poder de Deus em manifestação na nossa casa, você vai ter que renunciar. Vai ter que renunciar. E Eliseu precisou renunciar à sua antiga identidade. Ele precisou deixar de lado. E a prova final, sabe qual foi a prova final? Quando Elias diz a ele: dura coisa pedistes, ao pedir-me a unção, o Espírito que está sobre mim, dura coisa pediste. Mas tem uma questão, uma última coisa, sabe o que é? Ele falou, no versículo 2, aliás, no capítulo 2, versículo 10, ele disse: se me vires, quando for tomado de ti, assim te será feito. Ainda havia condição para a unção vir sobre ele. Ok, tu estás aqui posicionado. Tu pediste, és um maluco em pedir. Mas pediste, és corajoso. Pediste dura coisa. Mas assim, quando acontecer que eu estiver subindo, se tu me vires, olha o que ele falou. Se tu me vires um momento, se tu enxergares um momento que eu estou a subir,
assim te será feito, diz a palavra do Senhor. Além do mais, naquele dia, Eliseu não pôde tirar o olho do profeta Elias. Acho que ele ficou assim. Quando ele ia, porque ele sabia que a qualquer momento o Elias já tinha dado a orientação. Mantente o foco em mim. Olha para mim, fica assim comigo, assim. Não se distraia. E o que é que nós somos muitas vezes? Nós somos bem distraídos, irmão. Vamos ser sinceros. Nós nos distraímos com tudo. Às vezes o Senhor te pede só um foco. Olha para mim. E às vezes o que Jesus está te pedindo é só para você olhar para Ele. Olha para mim. O mundo está se acabando. Era Covid. Agora vem um tal do antavírus. Eu quero lá saber de antavírus. Olha para mim. Vai não sei o que, vai ter outra pandemia. O povo de hoje, essa semana, toda gente veio me dizer que ia ter outra pandemia. Eu disse, está amarrado em nome de Jesus. Eu estou olhando para Jesus. Eu não quero saber, eu estou olhando para Jesus. É distração. E Eliseu tinha todas as distrações do mundo. E Elias disse, olha para mim. Porque se tu olhares para mim, assim será feito. Era a última prova que ele tinha que cumprir. Era a prova do foco. Depois as carruagens de fogo aparecem, o sobrenatural acontece e Elias não perde o foco. Cai a capa, né? Muitos de nós perdemos, eu anotei aqui, muitos de nós perdemos a unção, sabe por quê? Porque nos distraímos com as pessoas, nos distraímos com as críticas. Tem irmãos que não suportam críticas. Eles até nem conseguem dormir quando são criticados. Vaidade, nos distraímos com a competição, tem que ser sempre o melhor que o outro, eu quero sempre estar no lugar do outro, com o pecado em si, nos distrai, e com aquela aparência ministerial, né? Que eu sou espiritual. Na verdade, às vezes não somos espirituais. Não queremos bancar aqui de coisas que nós não somos. Seja sincero. Se você está sujo, diga assim, eu estou sujo. Agora, não queira pôr uma roupa sobre a sujeira, dentro de você está sujo. Seja sincero diante de Deus. Senhor, eu estou sujo. Mas Eliseu permaneceu olhando. Quando Elias subiu, a capa caiu. Quando a capa cai, aí é que começa a história do homem. Porque Eliseu pega a capa. No versículo 14, ele toma a capa dele. E a Bíblia diz que ele foi direto para o rio com a capa, né? Para abrir o rio lá. A verdadeira unção vai produzir evidências. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Não dá para camuflar a unção, inventar a unção. Vou inventar aqui que eu estou na unção. Eu vou inventar que eu estou no char aqui. Não. Meu irmão, pare em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A verdadeira unção, ela não é marketing. A verdadeira unção não é alta performance. E a verdadeira unção não é barulheira. Não é porque eu grito mais que a unção flui mais de mim. Não é porque o som é alto que a unção está fluindo. Muitas vezes eu já cheguei nessa igreja e já mandei baixar o som. A unção de Deus não se move porque o som está alto. Muitas vezes a unção se move na brisa suave, no silêncio. A verdadeira unção produz evidências. E a maior de todas as evidências, sabe qual é? É a presença de Deus. É quando Ele se faz presente. Porque não é quando o pastor Bruno ou o pastor Fernando está presente. Não adianta eu estar aqui, o pastor Fernando está aqui, e a presença não está. Nós somos apenas oradores assim, mais nada. O que nós queremos é a presença de Deus. Por isso não interessa o pregador. Não importa quem está com o microfone na mão. O que importa é a presença. Esta é a evidência da unção sobre a vida de uma pessoa. Ele carrega consigo a... Eliseu realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Porque ele carregava a continuidade daquilo que ele recebeu no discipulado direto com Elias. E você vê os milagres mais malucos que você imaginar. E um dos mais tremendos, e aqui eu quero encerrar com isso.
Uma das coisas mais lindas que aconteceu com Eliseu foi que ele estava em uma cidade com um grupo de amigos, outros profetas. Sim, Eliseu, essa cidade é boa. Os habitantes daqui são giros, são fixe mesmo, são bons, são boas pessoas. Mas tem um problema nessa cidade. A água é podre. A água está contaminada, não serve para beber. E a terra é infértil. Eliseu, quando recebe esse relatório, pede que eles tragam uma porção de sal. Toma aquela porção de sal. Eliseu vai até a nascente do rio e despeja na nascente daquele rio, que estava saindo água contaminada, despeja aquele sal como um ato profético e diz: assim diz o Senhor, eu curo estas águas e saro esta terra. A partir daquele dia, aquela cidade teve água pura, limpa, para saciar a sede de muitas famílias e muitas pessoas. E a terra que era infértil começou a produzir. Aqui há duas coisas proféticas para esse dia, para terminarmos esse culto. É que nós estamos em um lugar que Deus colocou, profeticamente, Angola. A nação angolana é uma terra de boas pessoas. A nação angolana é uma terra onde habita bons homens, de coração bom. Porém, o diabo contaminou a água que alimenta e tornou a terra infértil. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você hoje: Angola, as tuas águas são curadas e a tua terra está sendo livre da infertilidade. Tu vai ser uma terra próspera. Não vai ser uma terra fadigada pelo pecado. Não vai ser uma terra improdutiva, onde crianças estão deitando no leito de morte, porque estão bebendo água podre, água contaminada com a corrupção, água contaminada com o veneno do pecado, com a mentira. E o Senhor está curando essa nação. E quando eu li esse texto hoje de manhã, Deus disse: eu vou curar as terras de Angola. Eu vou curar a água de Angola. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor. Eu profetizo que esta nação não será mais a mesma, que aqui há um povo arrependido de coração, e mesmo que a notícia seja de destruição, mesmo que a notícia seja de morte, mesmo que as notícias sejam as piores e as mais terríveis sobre essa nação, nós declaramos, Senhor, Tu dizes da Tua palavra, Pai, e Tu dás ordem a esta terra, que se remova toda a infertilidade, que o sangue inocente derramado de crianças no solo angolano sejam redimidos pelo sangue de Jesus. A nação angolana pertence a Yahvé, Jesus de Nazaré, por direito de criação e de redenção. Esta nação não será escrava. Esta nação não só terá água para beber, como alimentará nações de todo o continente africano. Senhor, toca as águas dessa nação. Toca as águas dessa nação. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. E se você é um profeta de Deus, se repousa sobre você esta unção, eu te peço, abra a tua boca e comece a profetizar. Oh, meu irmão, a pergunta que o Espírito Santo te faz hoje não é se você quer a unção dobrada, é se você aceita passar pelo processo. Não é se você deseja a unção dobrada de Elias, mas você está pronto para passar pelo processo. Diga: Senhor, eu quero a unção. Eu desejo, eu tenho fome suficiente para carregar comigo esta unção, Senhor.
Diga: Deus, em mim há fome suficiente para carregar uma unção poderosa do teu Espírito. Eu honro a unção dos homens, das mulheres que tu colocaste no meu caminho. Eu honro estas unções e eu bebo desta unção. Diga: Senhor, eu bebo desta unção, eu me alimento da unção do teu Espírito. Deus, eu não vim aqui para te pedir ouro, nem prata, nem carros, nem bens. Eu não vim aqui para te pedir coisas, mas eu vim aqui para te pedir, Senhor, dá-me uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre mim. Eu quero uma porção dobrada da tua unção. Eu quero uma porção dobrada da unção que vai me mover no sobrenatural. Erga a tua voz. Oh, erga a tua voz e comece a clamar.